Então, por favor, vamos à leitura da mensagem. Boa noite, meus irmãos. Do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra, sejam de pequena monta ou alta responsabilidade. Desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Isso é uma questão muito séria, né? Parece, às vezes a gente lendo parece uma coisa tão boba, mas alguém está aguardando por nós, né? Uma palavra, um trabalho, a presença, por mais simples que seja, né? Então, eu sou uma pessoa muito chata, né? Toda vez que eu marco alguma coisa, eu chego com bastante antecedência, e quando não posso estar presente, eu sempre procuro avisar com antecedência, incluir outra pessoa que possa fazer por mim, mas nunca deixar aqueles que me aguardam a minha espera, né? Porque é muito ruim a gente ficar à espera. E aquele está sempre esperando por alguma coisa, né? Às vezes você vai para a casa espírita, né? Um irmão está te aguardando, o trabalho, alguém está esperando, né? Eu, como professor, então, eu sei como é complexo quando um professor não está presente numa sala de aula, quantos estão ali aguardando, né? E aí assumam os compromissos e cumpram. E quando a gente, acredito, quando a gente faz aí, como o Mauro fala, né, nosso planejamento reencarnatório, a gente assume vários compromissos, né? E que a gente procure cumprir todos. Não podendo, como o Mauro e o Valdemir dizem sempre, faça pelo menos um pedaço de cada vez, mas não deixa de cumprir os nossos compromissos, não deixem de cumprir os compromissos. Obrigado, Georgia. Mas alguém gostaria de falar sobre a mensagem? Compromisso é uma grande virtude. Uma vez assumido, cumpra-o. Missão dada, missão executada. Vamos à nossa prece, então, por favor. Senhor Jesus, mestre de todos os mestres, aqui estamos reunidos para mais este momento de aprendizagem, de ensinamentos, para que possamos tornar a nossa caminhada mais leve, de melhor conhecimento, de melhor recebimento de tantas coisas boas que ouvimos aqui com o grupo. Pedimos por todos presentes, pelos colegas ausentes que não puderam participar, e que tenhamos sempre a fé e a esperança de que possamos fazer sempre algo bom para nosso aprimoramento, assim seja. Que assim seja. Obrigado, Verinha. Mauro, Então, oi. deixa eu só falar um negocinho também em relação a esse nosso tema. Se alguém se comprometer com você e essa pessoa não chegar para o compromisso, ela não tiver algum imprevisto, não puder, não fique triste com ela, não fique aborrecida. Procure saber o motivo que ela não pôde comparecer. De repente, você pode ser muito mais útil. Tá? Verdade. Então, vamos à nossa leitura e os comentários. A bola está com vocês agora. Vamos lá, Ronald. Boa noite a todos, para quem não falei. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Item 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Continua? Continua? Sim, mais um. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. O que eu entendo aqui, e sempre colocando aqui
a ressalva, né? É a minha percepção, é a minha interpretação, não é a melhor, não é a verdade, mas é a minha interpretação, é que nós, às vezes, temos muitas palavras e poucos atos. Tem uma mensagem do Emmanuel, num daqueles tijolinhos, que diz que normalmente nós temos um oceano de palavras e uma gota de atos. E o que Jesus diz aqui é: não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso que se faça a vontade do Pai. E Jesus coloca isso em inúmeras situações, em inúmeras ocasiões, ele coloca essa condição de fazer a vontade do Pai. Quando dizem para ele que os familiares, a mãe, os irmãos, o estão aguardando, e ele então diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, ele veio cumprir a vontade do Pai. Mas ele não só falou, ele, acima de tudo, executou. Ele, acima de tudo, exemplificou. E esse segundo parágrafo aqui, né? Escutai bem essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina do Espírito como obra do demônio, abri os ouvidos, é chegado o momento de ouvir. É chegado o momento de ouvir. E, de novo, a fala do Cristo, que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Agora, os nossos irmãos que consideram a doutrina espírita como coisas do demônio, coisas do diabo, não vão levar em consideração essa fala. Isso aqui é um chamamento mais até para os espíritas. Porque não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer-se espírita. É preciso que nós vivamos como espíritas. Que nós pratiquemos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que a doutrina espírita hoje está muito mais liberal não, está muito mais livre, digamos assim, com certeza. No tempo de Kardec, era, sim, uma coisa do demônio. E para alguns irmãos nossos hoje, infelizmente, eles ainda têm essa compreensão, essa percepção. Espiritismo é coisa do demônio. E demônio no sentido pior da palavra. Porque demônio, lá do grego antigo, vem o espírito, um espírito. E pode ser bom. Mas para os nossos irmãos, eles têm essa percepção de que é coisa do demônio. E eu sempre digo aqui, já disse outras vezes, os meus familiares, as minhas irmãs, oram muito por mim, graças a Deus, porque eu estou numa doutrina do demônio. Para eles acreditam piamente que isso é coisa do demônio. É uma compreensão que eles ainda têm, um pouco na nossa percepção capenga, mas é a maneira com que eles percebem isso. Então, se eu estou fora da Bíblia, segundo eles, fora daqueles dogmas, não tem salvação. Então, é interessante a gente rever os nossos conceitos e, principalmente, vivenciar esses ensinamentos. Porque é a melhor maneira de mostrar para as pessoas que a doutrina é boa, que a doutrina é do bem, é vivendo bem. É fazendo pregações sem palavras. Fazendo pregações com exemplos. É a melhor maneira de se pregar a doutrina espírita. Diga aí, Angélica. Denir, eu poderia entender também, quando ele fala o momento de ouvir chegou, é que a doutrina espírita não viria também a esclarecer? Então, seria o momento de ouvir e entender? Ou Sim, não? sim. Pode? Momento de ouvir e entender. Porque quando ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 14, se não estou equivocado, se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos mandará um Consolador prometido, que vai ficar convosco para a eternidade, para sempre, que vai esclarecer tudo que eu disse, que vai relembrar coisas que eu falei, ou coisas que vocês esqueceram, coisas que vocês deturparam.
Então, é chegado o momento. Os tempos são chegados. Lá no capítulo 18 da Gênese, de Kardec, ele diz isso. Os tempos são chegados. Então, sim, chegou o tempo de abrir os olhos, abrir os ouvidos. Como eu disse, os nossos irmãos de outras filosofias religiosas, de outras crenças, ainda têm uma percepção equivocada. Mas não tenhamos pressa. Não sejamos ansiosos. Não vos ansieis pelo dia de amanhã. Né? Não sejamos ansiosos. O dia deles, o tempo deles, também chegará. Como diz Kardec, eles também morrerão. E quando morrerem, vão encontrar uma realidade diferente daquelas que acreditaram. Aquele céu beatífico ou aquele inferno torrificante, aquele inferno horrível. Mas que sejamos nós os exemplos para esses irmãos observarem. Obrigada. Ok, Angélica? Certinho, obrigada. Diga aí, Pedro César. Bom, desde ontem eu estava assistindo o programa Vem Participar, Ah, aí a Ceíra Oliveira fez um pronunciamento de uma pessoa evangélica, que ela disse que no Espiritismo, ela, no Espiritismo, ela nunca, assim, na igreja dela, né, nunca se falou tanto como se fala no Espiritismo de Jesus. Nunca se falou tanto de Jesus como se fala no Espiritismo, né? Então, isso é muito interessante, uma pessoa evangélica falar uma coisa dessa, porque aí cabe aí o que a nossa irmã Angélica falou, né? É chegar o momento de ouvir e entender, né? O sentido do Espiritismo para todos nós. aos poucos, né, vai se abrindo os ouvidos e os corações de outros irmãos de outras crenças. Nós, na rádio, né, o Mauro é prova disso lá, temos muitos irmãos de outras crenças que se declaram efetivamente evangélicos, ou católicos, ou umbandistas, outras crenças. O umbandista é bem próximo, né, do espiritismo. Mas os católicos e os protestantes, alguns se declaram e outros não se declaram, mas colocam-se, né, os textos que colocam são textos evangélicos. E percebe-se que as pessoas estão lhe ouvindo e gostando do que ouvem. Então, isso é interessante. Até porque o grande problema desses irmãos é que eles não conhecem e fazem um julgamento precipitado. Porque algumas pessoas já me perguntaram, mas vocês leem a Bíblia? Como se fosse uma coisa bastante estranhável, diferente, né? Nós somos cristãos, como outros qualquer, como os outros qualquer. E lemos a mesma Bíblia. Temos o mesmo Deus, o mesmo Mestre Jesus. Só que para nós tem algumas diferenças que eles não consideram. Mas quando eles conhecem, é isso que é o Espiritismo, porque para eles fazem uma confusão, principalmente com Umbanda, ou com Quimbanda, com Candomblé, quando fazem principalmente sacrifício de animais. Então, vocês matam o cabrito, vocês matam o carneiro, vocês matam animais. Então, é desconhecimento da doutrina espírita. Aos poucos, isso vai sendo divulgado. Está aí o filme, que não é um filme espírita, mas baseado num romance espírita, num livro espírita, para mostrar alguns aspectos da doutrina que não tem matança, que não tem sacrifícios. Né? Sacrifício era lá antes de Jesus, até no tempo de Jesus ainda tinha algum sacrifício, mas que foi modificado esse sacrifício. Na semana que vem, na outra quarta-feira, sem ser amanhã, o Mauro vai falar sobre sacrifícios, o verdadeiro sacrifício. Ele vai fazer um estudo lá no SEAC sobre o verdadeiro sacrifício. Então, aí nós vamos ver o que é o sacrifício para o espírito. Que é diferente do que as pessoas entendem de uma maneira geral. Diga aí, Nassif.
Ô, Valdinha, boa noite a todos aí. Eu confesso que essa questão aí das críticas e tudo, eu tenho isso. Assim, eu tenho um certo preconceito com outras religiões. Para mim, se não existisse o espiritismo, eu seria ateu, com certeza, porque eu acho a Bíblia chata demais. Acho evangélico, desculpa se tiver algum evangélico aí, eu acho o evangélico chato demais. Enfim, nunca vou ler a Bíblia, eu acho horroroso. A minha dúvida é a seguinte: o Espiritismo vem como um consolador prometido, e para mim é perfeito, não existe nada mais perfeito que o Espiritismo. Mas e essa parte, por uma parte do mundo, e a outra parte do mundo, que não tem nem acesso ao que nós temos acesso? Como ficaria isso? Não seria meio injusto ou eles vão reencarnar e, através de várias encarnações, ter esse conhecimento? Como que funciona isso? Nassif, nós precisamos entender que a doutrina espírita é de 1857. Ela tem 160 anos, sei lá, 160, 160 e poucos anos. É muito jovem para uma doutrina que tem um país com mais de, sei lá, 10 milhões, que é o Brasil, com mais de 10 milhões de espíritas. Então, ela tem hoje uma divulgação muito grande. E eu tenho informações, eu atendo inclusive pessoas que fazem trabalhos espíritas em diversos países. Eu mesmo estive em Portugal trabalhando há algum tempo e trabalhando como espírita, numa casa espírita. Nos Estados Unidos existem inúmeros centros espíritas. Na Noruega existe um centro, ou pelo menos um centro espírita existe na Noruega. Então, tudo é uma questão de tempo. Como diz, a doutrina espírita é muito jovem. O cristianismo tem 2.000 anos, mas a doutrina é de 1857. Então tem 167, se eu não estou equivocado aí, fazendo aqui, as minhas contas aqui de cabeça. Então, tudo é uma questão de tempo, Nassif. Vai chegar a hora. E você também colocou uma posição interessante. Eles vão reencarnar. Esses que não conhecem vão chegar no plano espiritual e vão reencarnar. Me lembrei aqui de um livro do Dom Eugênio Dom Salles, não, Helder, Dom Helder, Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Eu ia estar tentando lembrar o nome da Avenida Suburbana. Trocaram para Dom Helder Câmara. É um livro chamado Novas Utopias, onde ele, ao chegar no plano espiritual, constata essa realidade. Ele constata a reencarnação, ele constata que o Papa não é infalível, ele percebe que existem padres, aqueles padres humildes, pequenos, lá do interior, que têm mais elevação do que o Papa. Ele percebe tudo isso. Mas ele diz: eu, ainda assim, vou continuar militando na Igreja Católica. Ótimo, sem nenhum problema. Nós não queremos que o mundo seja espírita. Nós queremos que as doutrinas religiosas, sejam elas quais forem, absorvam os princípios da doutrina espírita. São princípios simples. A existência de promovam o Deus. homem de bem, né? Sim, o homem de Promovam bem. o homem de bem. É. O homem de bem é no capítulo 17 do Evangelho. Mas esses princípios básicos é que precisam ser incorporados por outras religiões. Há uma fala atribuída ao Leon Denis, eu confesso que eu nunca li isso em nenhum lugar, mas quando se pergunta a ele se o Espiritismo é a religião do futuro, ele diz que não. Diz que é o futuro das religiões, onde o católico vai ter essa crença, ou o evangélico vai ter essa crença da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação. E vamos continuar evangélico, vamos continuar católico, vamos continuar espírita, budista, enfim, muçulmanos, mas com essas crenças desses princípios básicos da doutrina espírita. Eu acho que é por aí, Nassif. Não sei se atendo à sua expectativa. Se não, fica à vontade para replicar. Não, tá ótimo. Obrigado. Beleza? Só para acrescentar, antes de passar para a Elaine, a fala do Nassif, é que a estratégia que Jesus adotou em trazendo sua doutrina por meio de obras
faz com que ela possa alcançar qualquer lugar. Então, a doutrina espírita hoje está disponível a qualquer indivíduo no planeta. Agora, claro que as culturas, muitas das vezes, acabam sendo uma barreira maior, né, a ser vencida. Mas ele está disponível, diferentemente das anteriores, porque elas eram segregadas, né? As pessoas não tinham acesso, não tinham cultura para entender aquilo que estava lá, não era possível ter acesso em alguns casos. Hoje não. Hoje está tudo disponível. O que precisa acontecer agora é o interesse para ter contato. E aí sim, papel do movimento espírita internacional, né, Conselho Espírita Internacional, fazer a parte dele, ou seja, buscar construir polos, né, ou locais em que isso possa ser divulgado dentro da cultura local, quebrando essas barreiras e ampliando o acesso ao conhecimento. Diga, Elaine. Então, a minha dúvida é a seguinte: quando essas pessoas que não acreditam em reencarnação, né, desencarnarem, elas vão ver que isso existe, ok. Mas como nós não estamos nas primeiras reencarnações nossas, por que elas ainda encarnaram não acreditando nisso? Se elas já passaram por essa coisa de desencarnar e reencarnar. Há muitas situações, Elaine, que pode responder isso. Primeiro, nem todo mundo que está reencarnado teve participação no seu processo reencarnatório. Muitas vezes ele foi imposto a reencarnação compulsória. Então, nem todos têm essa possibilidade. E alguns têm a possibilidade e conhecem, mas preferem outros caminhos. É o caso que eu estou falando aqui do Dom Helder Câmara. Que mesmo ele conhecendo agora, conhecendo eles, vou continuar militando na Igreja Católica. E, de novo, não é a crença na doutrina espírita, não é a crença no espiritismo que vai nos salvar, colocar aspas aí na palavra salvar. Né? O que vai nos salvar é a caridade. É fora da caridade que não há salvação. Não é fora do espiritismo, fora da verdade, fora da igreja, é fora da caridade. Então, aos poucos, isso vai sendo transformado. E aí me permito me colocar como exemplo. Até os 37 anos dessa reencarnação, da minha reencarnação atual, eu fui ateu. Porque eu não acreditava naquele Deus que me apresentava. Era um Deus vingativo, cruel, era um Deus humano. Era um Deus homem, com todas as dificuldades, com todos os defeitos dos humanos. Não dá para acreditar num Deus desse. Então, à medida que vai se explicando, que vai se entendendo, por isso que a doutrina é consoladora. Ela consola explicando, ou ela explica consolando. Né? Ela faz as duas coisas. Ela vai te mostrar as razões. Agora, é claro que há muitas pessoas ainda com um orgulho, ou com um orgulho bastante intenso. E não se permite observar outras coisas. Eu, às vezes, costumo brincar, né? Para essas pessoas, existem duas maneiras de pensar. A minha e a errada. Então, se não pensa igual a mim, é errado. Isso é orgulho. Agora, o orgulho será abatido. Com toda certeza, será abatido. Se não nessa, nas próximas, mas vai chegar um ponto que nós vamos ter que abrir mão do orgulho, porque não dá para sustentá-lo, não dá para segurá-lo. Mauro, deixa a Angélica falar primeiro, depois tu falas. Tá bem. Obrigada, Mauro. Essa questão da Elaine não seria também, porque quando nós reencarnamos, nós não esquecemos tudo? Não tem é como se estivesse começando tudo de novo? Agora, se eu me interesso pelo espiritismo, se eu vou acreditar na reencarnação, ficou aquele germenzinho ali que, né, o espírito
Mas, assim, eu acho assim, se eu esqueci tudo que eu fui, por isso também eu posso não acreditar na reencarnação, eu não sou, assim, necessariamente obrigada a acreditar. Entendeu o que eu quis dizer? Porque o que a Elaine perguntou para mim, eu pelo menos responderia assim, eu entenderia assim. Ah, eu já esqueci, então vou começar do zero. Aí eu vou ter que estudar, vai ter que chegar alguém, me falar da reencarnação, eu vou me aprofundar e aí eu começo a acreditar. Não seria assim também? Também teria esse aspecto. Mas quando eu venho de lá com uma missão, eu fico aqui na expectativa da oportunidade de executar essa missão. Eu imagino, e aí eu imagino, que eu tenha vindo com a missão de divulgar a doutrina espírita. Uhum. Mas me mostraram um Deus que eu não acreditava. Esse eu não vou divulgar, esse eu não quero. Então, tanto é que faço palestra, fomos para a rádio, fui para a rádio, hoje estou na direção da rádio, estou trabalhando para a divulgação da doutrina espírita. Imagino que minha tarefa, ou uma das minhas tarefas, fosse essa. Mas eu tenho a oportunidade, eu vivia em busca de alguma coisa que transcendesse. A pirâmide de Maslow, né? Pirâmide lá das necessidades. Então, eu queria estar no topo da pirâmide. E não, eu não conseguia sair, porque a base não me permitia fugir, subir. Mas você tem razão. A carne, quando encarnado, nós temos, sim, a carne acaba nos atrapalhando. E eu costumo dizer que, colocar como exemplo, o próprio Kardec. Kardec reencarnou, segundo lá a mensagem do Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, reencarnou para codificar a doutrina espírita. E quando falaram para ele que as mesas estavam girando, que isso é coisa para boi dormir. Né? Até que me prove que mesa tem neurônios, tem cérebro, eu não acredito nisso. O próprio Kardec. Então, é natural que a matéria nos dificulte, de alguma maneira, entender esse processo. Mas, como aqueles que trazem as tendências para a música, por exemplo, que com 3, 4 anos está executando uma peça, nós que temos esse conhecimento também temos lá no nosso espírito, no nosso inconsciente, essa noção dos princípios da doutrina. Tanto é que quando eu li o Nosso Lar, para mim foi suficiente. Ok, entendi todo o processo, tá beleza, agora eu posso continuar trabalhando numa boa, porque agora eu já entendi o processo. Enquanto que outras pessoas passam 20, 30, 50 anos lendo e não conclui, ou não chega a essa conclusão. E, por favor, não estou dizendo aqui que eu sou mais inteligente, que eu sou mais bonito. Não é essa a ideia. É trazemos as nossas tendências e aqui, quando temos a oportunidade, nós colocamos em prática. Diga, Mauro Medeiros. Depois do Não, Rony. só para lembrar que o fato de nós, ao desencarnarmos, nos depararmos com a realidade espiritual, isso não nos dará, primeiro, a clareza do conhecimento doutrinário. São coisas diferentes. E qual o cenário que eu vou encontrar quando eu for para o mundo espiritual? Dos mais variados, né? Então, dependendo da minha estada no mundo espiritual, isso pode, de maneira alguma, contribuir para que eu tenha a clareza de entendimento do que a doutrina nos permite. E aí eu reencarno quase que da mesma maneira como eu desencarnei. Ou seja, não houve acréscimo de conhecimento, de entendimento, para que eu, ao retornar, eu tenha essa afinidade com os postulados doutrinários. Mas, mesmo assim, posso cair numa família que, nesse novo momento, possa fomentar em mim o interesse por esse conhecimento. Daí a importância da evangelização, em todos os graus, né? Evangelização infantil, a pré-mocidade, a mocidade, a evangelização familiar, todas as oportunidades da evangelização, né,
é porta para que a gente busque esse entendimento e passe a ser patrimônio do espírito, né? Então, isso é importante levar em consideração, porque isso explica também, muitas das vezes, a pergunta que a Elaine fez faz todo sentido. Se eu já tive várias vidas, se eu já desencarnei várias vezes, por que eu já não venho com isso reafirmado, consolidado, né, em mim, e ao reencarnar não busque dar continuidade ao aprendizado no Espiritismo? Porque isso não foi significante para mim, nem em outras vidas, nem no plano espiritual. Não existem pessoas que desencarnam e ficam revoltadas, né, contra Deus, contra Jesus, contra tudo que fale sobre isso, porque se decepcionaram ou porque, né, não foram atendidas em suas pretensões. E no mundo espiritual são espíritos revoltados, porque nós não vamos mudar quem somos só porque desencarnamos, né? O livro Aconteceu na Casa Espírita mostra isso. O filho de um casal espírita, trabalhador espírita, frequentador de casa espírita, desencarna e se revolta e vira um perseguidor do movimento espírita. Se especializa em fechar a casa espírita. Qual o motivo? Ele julgou que o espiritismo afastou o pai dele da relação com ele. Então, ele queria perseguir o espiritismo porque o espiritismo foi o culpado dele não ter uma vida, uma relação familiar com o pai como ele imaginava que tinha que ser. Então, veja como é que são complexas as coisas. Porque, de certo modo, o filme também mostra, né? Aquele pai que era muito presente na casa espírita, muito menino se bondoso, revolta. né? E em casa não era nada disso. E o filho se revolta. O filho não se tornou um detrator, um adversário do espiritismo. Mas podia ter se tornado a partir dali, porque o pai falava uma coisa e fazia outra. Por isso que eu comecei falando na minha primeira fala. Precisamos divulgar a doutrina espírita com gestos, com atos, não com palavras. As palavras ajudam, sem dúvida alguma. Para isso nós estamos usando a palavra. O verbo é criador. No princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está lá no Evangelho de João. Mas os atos é que efetivamente podem transformar pessoas. Então, esse é nosso desafio. Praticar essa teoria que nós conhecemos bem, né? Eu estou há 40 anos estudando doutrina espírita. Então, conheço alguma coisa na teoria. Então, preciso colocar isso em prática na minha vida, no meu dia a dia. Diga, Ronald Carvalho. Valdemir, no caso dos cristãos e até dos evangélicos, a gente sabe que vai chegar um tempo, né, que eles passarão a acreditar nesse conhecimento que nós, da doutrina, já temos, a reencarnação, vida após a morte. Será preciso que por exemplo, como tem o Dom Helder Câmara, ou então o João Paulo II, que parece que já está começando a psicografar, mande uma carta para um grande líder da igreja, ou um grande pastor que já tenha desencarnado também, mande uma carta psicografada para um líder da igreja evangélica, para ver que eles estão no caminho ainda obscuro. Será necessário isso? Ronald, se o João Paulo II, ou sei lá quem quer que seja, mandar uma mensagem para um evangélico, aquele evangélico mais radical, digamos assim, menos esclarecido, ele vai dizer que é coisa do diabo. O diabo tem 1000 faces. O diabo se apresenta, o diabo é ardiloso. Ele eu se digo finge eu de digo do santo. católico, eu digo no caso de João Paulo, mandando para um cristão da igreja católica, apostólica romana. Eu entendi. É exatamente Sim. isso. O católico diz que isso é coisa do diabo. Os evangélicos é coisa do diabo. E quando ele diz, mas ele faz o bem, mas ele ajuda, mas o diabo também se disfarça. O diabo é ardiloso e consegue disfarçar para enganar as pessoas. A pessoa não quer ver. É o que Kardec diz lá no Evangelho. É a má vontade. Ainda não está disposto, ainda não tem os olhos abertos
ainda não tem hora de ver. E é Então, ainda... chegado o tempo, como disse aqui o primeiro parágrafo, a primeira leitura. É chegado o tempo de abrir os olhos. Aos poucos vamos abrindo. Mas, como eu disse, nós estamos bebê em termos de religião. Nós somos recém-nascidos. Eles ainda levarão muito tempo, então. Poxa, se nós estamos engateando, imagina eles, estão na Mas, gestação. Rômulo, Às vezes não. Diga. você pode falar, completa o teu pensamento, Bruno. É dizer, às vezes não. Porque, às vezes, ele basta uma frase, basta um livro. E aí eu estou me tomando como exemplo, de novo. Basta um livro. Li um livro, mudou toda a minha vida, mudou todo o meu horizonte. E esses irmãos, pode ser que muitos, chegando lá, percebam que realmente eu estava equivocado. Agora, para isso, é preciso humildade. Para isso, é preciso abrir mão do orgulho. Eu estava equivocado. Por isso, me equivoquei. Agora eu vou voltar atrás, recomeçar o processo. Eu já consigo conversar, né, como aquele caso que nós comentamos aqui em off, da minha secretária do lar. Ela é evangélica, o marido segue lá, tá? Mas ela já dialoga comigo. Ela, poxa, o senhor tinha razão, exatamente aquilo que o senhor falou é o que está acontecendo, realmente é isso. Então, já há uma abertura, eu vejo que por parte dela, não sei os demais, mas já há uma abertura para aceitar certos ensinamentos, que a gente, só dela falar, se ela comentar a situação que está vivendo, que está passando, a gente já... Mas ela já está mais flexível do que antes. Então, pode ser que... Né? Questão de tempo. Diga, irmão. Tá bom. Obrigado. Ronald, Sim. É um ledo engano nós acharmos que eles desconhecem a doutrina espírita. A Igreja Católica estudam, os evangélicos também estudam, só não aceitam, é diferente. Existe uma sistemática por trás pesada, né, em que eles, quase que, por mais que eles entendam e achem lógica naquilo que a doutrina espírita traz, eles não podem agir contra um sistema milenar. São mais de 2.000 anos, ok? Que a Igreja Católica está aí, né? Com essas bases aí todas. E tu acha que isso vai derruir assim da noite para o dia? Não vai, né? Então, não é uma questão de desconhecimento. Eles conhecem. Agora, existem outros interesses por trás. Ninguém é o Francisco de Assis, né? Que foi lá e mostrou para a Igreja Católica que estão no caminho errado. Isso já foi feito uma vez. Okay? Mas existe hoje um sistema. A Igreja Católica é uma das instituições mais ricas do planeta. Ok? Os evangélicos, idem. Né? O pastor ele é uma profissão. Então, existe sim uma coisa que acaba impedindo, né? Todos nós aqui, a gente já torce o nariz. Quando a gente estuda a doutrina espírita e diz para a gente assim, olha, agora aumentou sua responsabilidade, porque você agora conhece. Não é assim? A gente não fica assim, oh, caramba, antes eu tinha uma pulga, agora eu tenho um rinoceronte aqui na minha orelha, né? Por causa disso. Então, tem muitas pessoas que navegam não pelos seus interesses pessoais, e sim pelas verdades espirituais. São poucos. Muitos ainda acabam se deixando levar pelos interesses e que aí dificultam, de fato, essa integração, né? Que é a história que o Leão falou. Será o futuro das religiões quando os interesses materiais não falarem mais alto. É a porta estreita e a porta larga. A larga está lá com luz de neon piscando. Vem, tem cerveja, tem uísque, tem lá, vem, tá tudo aqui. O outro não, tem pedra, tem espinho, tem pedregulhos, tem trabalho, tem. Não, isso eu não quero. Não.
processo ainda nosso de espírito de terceira ordem. Lá na questão 100, lá do Livro dos Espíritos, espíritos ainda imperfeitos, ou com muitas imperfeições, né? Imperfeitos somos todos, né? Só Deus é perfeito, mas com muitas imperfeições, nós temos ainda muito que caminhar. Mas não tenhamos ansiedade, não fiquemos ansiosos. Tudo vai acontecer na hora certa. Diga aí, Pedro César. Naquele auto de fé de Barcelona, em que muitas obras espíritas foram queimadas pela Igreja Católica, o bispo responsável por aquela ação, ele reencarnou no Brasil, em Minas Gerais, e era médium. E depois que ele tomou conhecimento da doutrina espírita, então, ele ficou mais ainda apaixonado pela doutrina espírita e queria sair da Igreja Católica. Ele continuou padre, né, pela Igreja Católica, e queria sair da doutrina da Igreja Católica, mas foi aconselhado pelo Dr. Bezerra de Menezes que ele continuasse na Igreja Católica, porque ele era necessário ficar lá para dar um bom, vamos dizer assim, um bom testemunho do que ele conhecia. Esse fato é relatado no livro O Voo de uma Alma, né, da Dona Ivone Pereira. Dona Ivone merece respeito. Eu não conheço o livro, não conhecia essa história. Esse livro eu não conheço. Apesar de ter lido bastante coisa da Dona Ivone. Mas é interessante. O Voo de uma Alma, eu vou pesquisar. Tudo bem? Continuemos? Ainda estamos no primeiro parágrafo, hein? Vamos lá. Será bastante trazer a libré do Senhor? Libré aqui é veste. Será bastante trazer a veste do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Continua? Só lembrando aqui, ó, isso é fala de Kardec, né? Será bastante trazer a libré do Senhor para ser servidor seu? Basta dizer sou cristão para ser cristão? E aí ele diz, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas obras. E ele não fala aqui dos verdadeiros dos espíritas. Procurai os verdadeiros cristãos. É o homem de bem, que Mauro lembrou aí, lá no capítulo 17 do Evangelho. O que nós precisamos... Valdenir, é do Espírito Simeão, Valdenir, do Espírito Simeão. Ah, Simeão. Mas psicografia da Ivone. Eu não conheço. Não, a mensagem que você falou aí... Ah, sim, que eu estava falando do Kardec, é do Espírito Simeão. Evangelho. O Evangelho. É que eu sintetizo tudo aqui com Kardec. Eu entendi. É que eu coloco tudo aqui na fala de Kardec. Mas o Simeão, né? Ele diz, procurai o verdadeiro cristão e eu crescerei pelas obras. Porque as árvores boas vão sempre dar bons frutos em qualquer lugar que elas estiverem. Uma macieira vai sempre dar maçã, né? Na América ou na China, na Europa ou na Ásia. De qualquer maneira, ela vai dar o fruto. Se for uma árvore boa, bons frutos. Então, isso que é interessante para nós. Então, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Continuemos. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que hão de grupar em torno dela?
Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram por muitos séculos, continua a pregar estas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Eles entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhuns mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão, pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Cai-lhe seca as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. As queimou, né? No meu tá crestou, pois é. Não, crestou, na minha tradução também. Mas eu estou botando aqui um sinônimo, né? Que as queimou levemente e não deixou que ela produzisse. E aqui, de novo, é o que a gente estava falando aqui. Do Consolador prometido. Da doutrina espírita ser o Consolador prometido. Que é o que diz aqui o Simeão. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias. De talhá-la de acordo com suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, a árvore da vida. E essa árvore da vida, que ele está se referindo aqui, é o cristianismo. Então, nós, ao longo da história, mutilamos, alteramos, adulteramos, dificultamos, desrespeitamos, queimamos essa árvore da vida. Ela só não vai ser queimada porque ela é, me permita aqui um neologismo, inqueimável. Né? Mas nós estamos temos feito muito mal ao cristianismo ao longo da história. A ponto de ter que vir Francisco de Assis e dizer, vocês estão equivocados. E o próprio Francisco, quando chega, e aí a pergunta da Elaine, o próprio Francisco, quando chega, ele entra na ideia de ir para as cruzadas também. Ele entra na guerra também. Então, vai. E, aos poucos, depois, ele vai se despertando. Tal a influência que o corpo exerce sobre o espírito. A dificuldade que o espírito reencarnado tem. Então, nós, ao longo do tempo, ao longo da história, mutilamos em demasia a doutrina do Cristo. E não é diferente com a doutrina espírita. Semana passada, o Mauro estava lembrando aqui da necessidade de nos atermos aos livros espíritas, mesmo os de Kardec. Até a terceira edição, se eu não estou equivocado. Né? Terceira ou quarta edição, ok, é Kardec que vê. A partir daí, já tem intromissões, já tem pessoas querendo alterar Kardec. Tem pessoas dizendo que Kardec precisa ser atualizado. Então, nós ainda continuamos mutilando essa árvore da vida. E aí, como diz o texto, ela não dá maus frutos, porque não dá mais nenhum fruto. Virou a figueira estéril. E nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos molhar, adubar essa árvore, regar, podar, se for o caso. Podar não é o nosso caso, mas adubar e regar, sim. Precisamos fazer com que essa árvore produza os melhores frutos. Continuemos? Se alguém quiser falar, por favor. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna.
Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a, tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Tem uma fala interessante aqui. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. Então, não é o cristianismo como religião, mas o cristianismo como filosofia. Precisa atender a todos. Precisa trazer esses ensinamentos a todos. Como eu disse no início, esses princípios básicos do cristianismo, ou do espiritismo, principalmente, serão, ao longo do tempo, incorporados pelas outras religiões. Afastai-vos, é outra coisa que chama a atenção aqui, que é interessante. Afastai-vos dos que vos chamam para apresentar as sarças do caminho. E nós vemos muito isso dentro da doutrina espírita. Na rádio a gente recebe isso praticamente toda semana, a gente recebe uma pergunta sobre isso. Mas o mundo não está retrogradando, o mundo não está evoluindo, o mundo não está andando para trás. Essas pessoas que ainda veem as sarças e não veem os frutos. E toda semana a gente está lá alertando as pessoas. Não, o mundo não está andando para trás. Nós é que conseguimos perceber de maneira distorcida, muitas vezes. Mas o mundo não está andando para trás. Diga, Carol. Gente, a minha internet está bem ruinzinha hoje, por isso que eu estou com a câmera fechada, tá? Tudo bem. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas eu acho que o sentido está bem semelhante, tá? Na parte que ele fala, não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Ele está se referindo sobre a divulgação da doutrina, certo? Eu entendi certo? Sim. Tá. Não, tudo bem, era só isso. Faça brilhar a vossa luz. Não ponha a luz debaixo do alqueire. Quando Jesus fala isso, ele não está falando da lâmpada de óleo ao tempo dele, né? De óleo, de baleia, sei lá de quê. Tá? Ele estava falando do conhecimento. Conhecimento é luz. Conhecimento é luz mesmo. Eu não ia buscar outra palavra aqui, mas não encontrei. Então, Precisamos compartilhar. Pois é, nós precisamos compartilhar. Esses frutos são bons, como eu li aqui, são bons quando dão para todos. E eu me lembrei aqui de uma fala do André Luiz no livro, se não estou equivocado, Evolução em Dois Mundos. Quando ele pergunta ao instrutor o que é bem. Ele diz: o bem é a fraternidade, é o respeito, é o amor, é o carinho, é a saúde, enfim, isso é bem. E o que é mal?
O mal é a saúde, é a riqueza, é a paz, é o equilíbrio, quando é só para mim. Quando é só para mim, é mal. Então, esses frutos precisam ser para todos. Esses frutos dessa árvore chamada cristianismo precisam atender a todos os viajores do caminho. Certo. Fechamos, Jonas? Ok, Carol? Ok, obrigada. Vamos lá. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente os seus frutos. Crede e orai. Quem disse foi Simeão em Bordeaux, 1863. Crede e orai. Precisamos crer e orar. Mas orar não é só, como diz o Emmanuel, estar genuflexo e de mãos postas. Orar é estar a serviço do bem. É estar servindo, trabalhando. Isso é oração. E a melhor prece que podemos fazer é o trabalho do bem. Mas ter certeza não é melhor do que crer? Com toda certeza. Por isso que eu não creio no Espiritismo, eu tenho certeza. Por isso que eu não creio na reencarnação. Eu tenho certeza dela. É isso aí. Ok, Maurinho. 59, 22. Fechou aqui em cima do laço. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, Valdemir, Ronald, a todos que colaboraram no estudo. Semana que vem nós entraremos no capítulo 19, ok? Anotem aí para a gente não esquecer. A fé transporta montanhas. A fé transporta montanha, exatamente. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento, né, pela noite de hoje, todo o conhecimento, porque é por meio do conhecimento que nós nos transformamos, entendemos as nossas faltas e escolhemos corrigi-las na renovação de atitude. Vamos pedir a Suzy que faça a nossa prece. Pode fazer, Suzy, por favor? Pai querido, mestre amado, é com alegria que nós encerramos os trabalhos dessa noite, após esta explanação, dúvidas tiradas, aprendizagem, nossa alma sedenta busca, Senhor, conhecimento. Nós sabemos que é o que nós levamos conosco quando fechamos nossos olhos para esta encarnação. Agradecemos aos irmãos encarnados que aqui estiveram conosco e aos irmãos desencarnados. Pedimos uma semana de paz, uma semana que, ainda que venham as lutas, que nós possamos nos lembrar das palavras de Jesus, dos exemplos dados, que nós possamos nos lembrar e colocar em prática na nossa vida. No nosso dia a dia, sabemos que não é fácil. Muitas vezes a arrogância, a vaidade, o orgulho tentam nos assoberbar, mas que nós possamos respirar fundo, pedirmos auxílio aos irmãos espirituais, a Jesus, nosso Mestre, e que nós possamos construir um caminho nesta encarnação em direção ao nosso Pai. Pedimos a tua proteção, amado querido Jesus, e que nós possamos ter uma noite de paz e tranquilidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente, mais uma vez. Amanhã, todo mundo na rádio, todo mundo na rádio, tá? Ao meio-dia, estaremos lá para conversar um pouco
ou mais um pouco sobre doutrina espírita. Com 1000 likes. Boa noite.